Você já deve ter visto algum crítico de cinema ou algum crítico de filme falando sobre o fato de alguns filmes serem rasos. E sabe, há um tempo atrás eu vi uma notícia também, sim, não muito relacionada a filmes e séries, mas relacionada de que a Sony parece que iria patentear uma inteligência artificial que ajuda o jogador quando ele não tá conseguindo, resolver ali um certo puzzle, passar de alguma fase, algo assim. Tudo isso me fez pensar numa coisa, que é basicamente o fato do comportamento das pessoas estarem, óbvio, totalmente diferentes. Que a geração gamer atual, ela é um tanto distinta da geração anterior e faz sentido, obviamente, que é com toda a tecnologia que foi acrescentada, com todas as questões sociais que apareceram, com a quantidade de informação em muito tempo, as coisas seriam diferentes. Vamos falar um pouquinho aqui primeiro sobre séries e filmes e tudo mais, para depois a gente falar sobre jogos, até porque um assunto está meio que relacionado no outro. Quando um filme era feito, obviamente, a questão dele era indagar a pessoa que estava ali assistindo, era deixar também um certo questionamento, era mostrar as características de um supervilão, de um super-herói, era mostrar o porquê das coisas, era fazer você sair dali como se tivesse conhecido realmente um mundo totalmente novo, que tinha começo, meio e fim, que a lógica era boa. Por exemplo, O Poderoso Chefão é um filme muito interessante de se assistir, tá? Deus aos Suspectos, eu gostei do plot twist. Só que agora, os filmes eles precisam ser feitos de uma maneira totalmente diferente. A questão agora não é indagar a pessoa que está assistindo, não é deixar ela com questionamento. A questão agora é pelo menos a pessoa conseguir prestar um pouco de atenção no filme. Quando você vê alguma crítica de filme falando que o filme tá um pouco raso, é provavelmente porque o filme foi feito na intenção de dividir a atenção, de conseguir dividir a sua atenção, basicamente. Porque agora você tem que prestar atenção nele, mas como você assiste com um celular na mão, é muito provável que você também mexa no celular dependendo do momento do filme. Você não vai prestar atenção 100% das vezes, porque pode chegar uma mensagem, porque você vai ver um vídeo curto, porque o filme tá chato, sabe? Basicamente, então, os filmes agora são feitos com momentos específicos aonde, a sua atenção vai ficar 100% ali e momentos aonde a sua atenção vai ficar 90% em um lugar, 10% em outro, sabe? Vai ficar dividido não necessariamente igualmente. E, obviamente, que os filmes estão sendo feitos assim, porque esse é o comportamento que a indústria tá demonstrando, que as pessoas, no caso, estão demonstrando. Tudo isso é basicamente um reflexo e ele, obviamente, vai seguir isso aí, porque é o que dá certo. A forma como a gente consome informação mudou muito. Agora a informação ela vem muito rápida, em muito pouco tempo e uma grande quantidade também. Ela é totalmente diferente de quando você teria que esperar, sei lá, um jornal para ver alguma coisa. Agora é você abrir o celular, rodar a tela, em 5 segundos você tem ali alguma coisa totalmente nova. Isso é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, sabe? Informação demais muitas vezes acaba deixando as pessoas cansadas. E o problema nem sempre é só esse, ainda tem a qualidade da informação, se ela é verdadeira, várias outras questões que foram colocadas aqui. Com a inteligência artificial isso ficou ainda mais rápido, sabe? Você faz uma pergunta e em poucos segundos você tem ali uma resposta. A questão da pesquisa, de você descobrir as coisas por si mesmo, tendo todo aquele esforço, demorando um longo tempo, ele meio que foi sumindo aos poucos, sabe? Fazer curadoria de informação para saber se essa informação bate com os dados, para saber se ela tá de acordo com a realidade mesmo, realmente deu uma bela de uma diminuída. Então tudo isso vai influenciar na forma que você consome ali um filme ou uma série e também na forma como se consome um jogo. Então, saiu há um tempo atrás a notícia de que a Sony registrou uma IA que basicamente ela auxilia o jogador quando ele trava ali em alguma parte, sabe? Dá uma certa ajuda. Provavelmente, isso aqui que eu vou falar é uma teoria. Eu penso que essa ferramenta, assim, uma ferramenta com essa finalidade, né, só passaria mesmo a existir caso as pessoas estivessem deixando de jogar devido à dificuldade do jogo. Porque, querendo ou não, é uma empresa e a empresa ela vai sempre pensar no lucro dela. Empresas grandes tendem a coletar dados, seja quantos jogadores alcançaram uma determinada conquista, o estado do jogo em que pessoas abandonaram, quantas pesquisas de how to foram feitas para aquele título do jogo, sabe? Diversas outras informações que vão ser coletadas ali para ajudar a desenvolver os próximos jogos, a venderem melhor e dar uma experiência boa para o jogador. Com experiência boa, eu quero dizer uma experiência que não faça ele desistir do jogo e, obviamente, voltar a comprar próximos jogos da franquia. Meio que sendo uma empresa, o fato é que ela precisa seguir as tendências e se adaptar ao mercado. E então dá para dizer que essa inteligência artificial é nada mais do que um reflexo do comportamento da comunidade gamer atual.
A forma como recebemos informação agora, ela é extremamente mais rápida que antes, sabe. Isso pode ser bom, mas também, obviamente, afeta outras funções e nem sempre positivamente. Por exemplo, a gente tem dificuldade muitas vezes em distinguir notícias falsas de notícias verdadeiras. E você pode se perguntar até o que que tudo isso tem a ver com jogos, né. E a verdade é que isso tá um pouco mais ligado com o jogador do que com os jogos em si. Antes, ser gamer não era visto como uma coisa boa. No geral, era um público visto como esquisito, vivia ali no próprio mundo, então a comunidade era por si só um pouco fechada, sabe. Isso obviamente mudou agora, com as comunidades sendo bem mais abertas. Jogar determina ali um certo status. O jogo que você joga, a skin que você compra, entre vários outros fatores, tudo isso é levado em consideração. Outro ponto aqui extremamente importante é a tolerância à frustração. Como as comunidades elas eram mais fechadas e levemente menores, quando se pegava um jogo que tinha um chefe muito difícil, ou aqueles jogos que vinham em japonês e não tinham tradução, a sua única escolha era ir na tentativa e no erro. Tipo assim, você clicava lá nas opções e ia na sorte, sabe? O que desse, deu. Se desse errado, tentava de novo. Diga-se de passagem, tiveram jogos que eu demorei bastante pra terminar, porque muitas vezes eu não entendi o que estava fazendo e eu ficava voltando umas 15 vezes no mesmo evento, basicamente. E, basicamente, por causa disso, você vai falhar mais vezes. E isso era meio que normal. Isso acabava criando ali aquela certa perseverança, sabe? Aquele ato de tentar e aperfeiçoar sempre. E com isso também jogos colocaram ali a modulação de dificuldade. E dependendo do jogo, a modulação de dificuldade tinha o intuito de fazer você perder, tá? Jogos sempre fizeram isso, afinal é uma coisa normal. E a sua atenção também é ligada diretamente ao tempo que você passa ali jogando e principalmente você voltar em outro momento para querer comprar outro jogo da empresa. Se você se decepciona com o jogo, qual a probabilidade de você comprar um jogo da mesma empresa outra vez, sabe? Atualmente, a coisa toda, assim, de modulação ali de dificuldade e tudo mais, ela envolve uma enorme ciência de dados, tá? Existem patentes que funcionam de diferentes maneiras para balancear as coisas e manter a sua curva de retenção no jogo. A modulação de dificuldade pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, uma delas, se você não está conseguindo pular de um ponto para o outro, o jogo simplesmente ali baixa algumas coisas da física, aumenta outras e assim permite você dar um pulo um pouco maior. Tem aquele negócio, por exemplo, do carro de corrida diminuir ou aumentar a velocidade dependendo do quão desafio tá para você. Tem aquele negócio de jogo online, eles conseguirem colocar você em uma partida um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil, porque se você morrer muitas vezes, você vai acabar ali, desanimando de jogar. Então, sabe, esse negócio sempre existiu. E tudo isso que eu falei aqui é basicamente para dizer que essa patente nova nada mais é um reflexo do que a comunidade atual. Se pessoas têm mais dificuldade, se frustram com mais facilidade, elas também deixam de consumir mais rápido. Com tudo isso dito, com tudo isso sendo falado, que tipo de jogo é o seu favorito e como você gosta de jogar? Que tipo de série ou filme você gosta de assistir? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né, eu só queria realmente comentar essa coisa que a gente pensa de vez em quando, assim, quando tá num banho, sabe, com vocês. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.